Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a fórmula. É uma fórmula que Bashar, um extraterrestre, trouxe, né? Para que a gente, seguindo essa fórmula, consiga ter uma vida mais fluida, mais plena, mais sincrônica. Ele fala das sincronicidades, né? E essa fórmula, então, vem para facilitar a jornada. Antes disso, eu gostaria de tocar num assunto importante. Você já deve ter se perguntado quem é você de verdade, né? A gente já conversou sobre isso, sobre os condicionamentos, né? Que nós, enquanto seres infinitos e limitados, somos condicionados pelos pais, pela sociedade, né? Enfim. E então é preciso o tempo todo reforçar essa ideia de que somos esse ser ilimitado, infinito, né? Que tudo pode, ok? Tentar tirar o véu da ilusão de que eu não posso isso porque vão falar isso, eu não posso fazer isso porque disseram que isso não é possível, ou porque disseram que isso não é legal, ou porque. Não. Você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Essa é a chave. E vocês vão ver por quê na fórmula que eu vou passar aqui, tá? Então, lembrando que essas aulas, como eu disse, né, são baseadas nesses conhecimentos trazidos por essas comunicações telepáticas com seres de outras dimensões. E hoje nós vamos falar da fórmula. Então, Bashar trouxe essa fórmula para que facilite, né, a caminhada e a jornada, tá? Tá anotado aqui para não esquecer de nenhum item. Primeiro item, então, dessa fórmula é: haja em sua excitação. Gente, aqui é que fique claro que a gente deve fazer aquilo que realmente empolgue a gente, aquilo que realmente faça o nosso coração vibrar. Porque do contrário, quando eu faço algo que não me faz vibrar com todas as minhas células, com todo o meu ser, é sinal que eu não estou em alinhamento com o meu superior, com a minha essência. Então, uma forma de saber se você está ou não em alinhamento é saber e perceber se aquilo que você executa, que você realiza, lhe traz excitação. Então, vamos lá. Tô empregada, né? Eu tenho um emprego que eu odeio esse emprego. Eu odeio estar lá, eu odeio as pessoas com quem eu convivo, eu odeio a segunda-feira, domingo eu já durmo ansiosa, preocupada, porque eu vou ter que acordar e ir para esse emprego. Não preciso nem dizer que você definitivamente não está alinhada com o seu eu, né? Com a sua essência. Com certeza não é algo que te excita, que te traga entusiasmo. Agora, se algo que eu realizo, que eu gosto, nossa, às vezes eu perco tempo fazendo aquilo, às vezes se eu pudesse ficar mais tempo executando o que eu executo, eu faria. Aí você está seguindo a sua excitação, seguindo a sua empolgação, o seu entusiasmo. Então, o primeiro passo, o primeiro item dessa fórmula é: haja de acordo com a sua excitação. Faça aquilo que te entusiasma de verdade. E não aquilo que os outros disseram que você tem que fazer, não aquilo que o seu pai disse que você tem que fazer, e sim aquilo que você de fato sente que deve fazer, ok? Segundo item, faça isso com o melhor de sua capacidade. E aqui, gente, entra observar as crenças, né? Porque muitas vezes a gente vai executar algo que tá totalmente fora da nossa realidade como um todo. E aí surge a imagem, né? Te surge a ideia de fazer algo e você pensa: não, mas isso tá totalmente fora de cogitação, isso aí não faz sentido, o povo vai rir de mim. O povo vai rir, se eu fizer isso o povo vai achar que eu tô louca. E aí você já põe para debaixo do tapete algo que, sim, iria fazer a sua vida fluir com mais leveza. Porque você tem medo do que os outros vão pensar, porque aos seus filtros, né, com base nas suas crenças, isso é totalmente contraditório, ou isso é totalmente foge totalmente do paradigma atual que você está imerso, inserido, né? Então, fique atento para fazer com empolgação e da melhor maneira possível. E não deixar que as suas crenças acabem boicotando isso, sabe? Que as suas crenças acabem impedindo você de realizar isso que de fato faz o seu ser vibrar. Então, fazer da melhor forma e procurar não ficar preso às crenças, tá? Não deixar às vezes nem começar a fazer porque as crenças te dizem que não pode. Então, um exemplo rapidinho para vocês terem uma ideia. Era uma fotógrafa e o sonho dela era viajar o mundo fotografando. Quando ela falou pra família dela, todo mundo riu, falou: você tá doida, né? Primeiro que tu não tem dinheiro pra fazer isso. Como é que tu vai fazer pra viajar o mundo só fotografando? Tu não tem como viver disso. Tu não tem dinheiro. Como é que tu vai te sustentar? Porém, ela acreditou nessa ideia, nesse desejo.
E ela cocriou, gente. Como? Ela pegou, se dirigiu até uma agência de turismo e se ofereceu. Disse, olha, eu sou fotógrafo, mostrou, né, a qualidade das fotos dela, do trabalho dela. E disse assim, eu me proponho aqui, se vocês quiserem, eu posso fotografar para vocês sem custo nenhum. Os vários pontos turísticos que vocês, né, que vocês realizam com os clientes de vocês, para que vocês façam catálogos e demonstração dos pontos depois. E, em contrapartida, eu vou com vocês nas viagens, para poder fazer essas fotos, né? Gente, na hora a empresa aceitou, ela passou a viajar ao redor do mundo com essa empresa, fotografando tudo de graça, ficando com a equipe nos melhores hotéis, sem um centavo de despesa. E aí? Ela estava fazendo o que realmente entusiasmava ela confiou que ela poderia realizar isso, e assim foi. Então, quando a gente se entrega, que a gente faz algo que a gente ama, que a gente realmente se sinta empolgado, o universo se encarrega de trazer isso para nossa vida, se encarrega de fazer isso palpável na nossa realidade. Mas a gente precisa confiar, definitivamente confiar e acreditar que as coisas vão acontecer como tem que acontecer, não da forma que a gente quer. Porque daí tu começa a pensar, tá, mas como é que eu vou viajar o mundo? Sem dinheiro, impossível. Não, sim, vai dar. A intuição gritou lá pra ela, vai lá, te oferece, papapá, foi lá, falou com os caras, aceitaram e assim ela fez. Então, a forma como vai acontecer não é um problema seu. O universo se encarrega disso. Basta que você intencione, coloque realmente emoção, né, foco naquilo que você deseja fazer e faça aquilo que de fato faz o seu coração vibrar. Porque quando você está alinhado com o seu eu, as coisas fluem. E esse exemplo da fotógrafa é um exemplo bem clássico e bem interessante, né? Pra gente ver como realmente vale a pena focar naquilo que a gente quer e que entusiasma a gente. Então, gente, esse segundo item da fórmula, né, fala para que a gente siga o nosso entusiasmo o máximo que a gente puder, sabe? Que a gente não se deixe abalar pelas crenças limitantes que possam surgir no meio do caminho, que venham para não dizer que a gente não é capaz ou que isso é impossível, não. Então, fazer desse entusiasmo, né, caminhar junto dele, explorar isso que nos entusiasma da melhor forma possível, certo? Esse é o item 2. O item 3 fala que é para ti agir nessa tua excitação, nessa paixão, sem nem expectativas, porque a gente tem mania de criar expectativas, né? Então tem que ser dessa forma, tem que acontecer dessa forma, se não for dessa forma não é legal. Então sem expectativas, confiando que teu eu superior, que é aquele que tudo vê, lembra do topo da montanha? Ele tá lá no topo da montanha, ele consegue ver tudo que nós, com a nossa limitação aqui na base, não conseguimos enxergar com tanta amplitude. E ele não, ele lá em cima, ele olha pra cá e diz assim, olha, pode seguir, tá tudo bem. E a gente fica com medo, ai, mas será? Vai que tem um buraco, vai que eu caia, entende? Então, ele tá no topo, ele consegue ver tudo, então ele sabe o que é melhor pra você. Então, a sua essência, ela sabe o que é melhor. Confie na sua essência, confie na guiança divina, confie que vai dar certo, porque quando nós seguimos as nossas paixões, aquilo que nos entusiasma, aquilo que nos traz empolgação, já sabemos que estamos em alimento com essa essência, com essa verdade pura. Então as coisas fluem, tá? Então é confiar sem expectativa, sabendo que aquilo que acontecer era o melhor que podia, era o que nós merecíamos no momento, que estávamos em ressonância, né, naquele momento, né? Então estar atento aí às infinitas possibilidades e não criar expectativas limitando essas infinitas possibilidades, né? Porque quando nós colocamos foco em apenas um resultado, gente, nós estamos bloqueando as infinitas possibilidades dessa mesma ação que poderia gerar N resultados. E a gente limita porque a gente coloca foco só numa e diz, não, tem que ser assim, se não for assim não tá bom. E aí tu acaba limitando toda uma cadeia de sucessões de acontecimentos incríveis que poderiam acontecer na tua vida, tá? Então confiar nessa guiança, né? Nessa guiança divina, o poder do teu eu, que sabe exatamente o que tu precisa, tá? Vamos lá. O que mais? Quarto item, tá? Escolha permanecer no estado positivo independentemente do que aconteça. Ou seja, caso o resultado não seja aquele que você gostaria, não fique cabisbaixo, fala, poxa vida, não deu certo, olha só, deu errado, não era isso que eu queria. Não, muito pelo contrário, né? Agradeça, se coloque, se mantenha em um estado positivo, porque sim, aquilo foi o que você precisava para aquele momento. Pode ser uma coisinha besta aos nossos olhos limitados, mas pro teu eu que tá lá vendo de fora, ele sabe que aquilo que aconteceu era necessário para que você chegasse no resultado que você definitivamente precisa e quer, entende? Então a gente precisa realmente confiar, às vezes não sai como a gente quer, porque a gente precisa dar uma desviada no caminho para poder chegar no objetivo final.
não fossem esses acontecimentos, tu não conseguiria atingir aquilo que tu deseja realmente. Então é importante que a gente confie, né? E não fique reclamando ou, né, menosprezando os resultados que aconteçam ou xingando, enfim, porque a gente sabe que é aquela história, né, gente? Lembra do exemplo da panela de arroz queimado que eu gosto de trazer. Se tu vai lá fazer um arroz e queima o arroz, lembre-se, aquele ato de queimar o arroz é uma consequência de algo que aconteceu lá atrás. Alguma atitude, uma reação tua lá atrás trouxe o arroz queimado hoje. A forma como você vai lidar com esse arroz queimado hoje, minha gente, se tu vai jogar panela, se tu vai xingar, se tu vai falar um monte de palavrão, vai trazer o próximo acontecimento. Seja daqui a uns dias, daqui a umas semanas, meses, mas ele vai aparecer como consequência dessa tua reação. Então, por isso, a forma como reagimos às coisas é importante. O problema não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Então, o quarto item que seria, independente do que aconteça, se mantenha em uma posição positiva. E o quinto e último item, ele fala pra gente investigar nossas crenças. Então, estar sempre atento às crenças que, de fato, nos impulsionem, né? As crenças não limitantes. Porque assim, gente, existem muitas crenças limitantes, condicionantes que nós fomos aprendendo, né, no decorrer da vida. Então, quando tu for fazer qualquer coisa, por exemplo, vai jogar na loteria. Tem muita gente que não joga porque tem certeza que não vai ganhar. Ah, não, mas se eu ganhar, aí tu vai investigar, às vezes tu tem crença lá da tua família com relação ao dinheiro, né? Sei lá, um exemplo, às vezes tu vai descobrir que tu tem um avô que ganhou na loteria e que o cara terminou com a vida dele porque ele tomou todo o dinheiro, enfim. Não sei. E aí tu cria essa crença de que jogar na loteria não é legal. É uma crença, ok? Então, investigar as crenças que você tem e lembre-se sempre pedir ajuda a esses seres, porque eles estão aqui para nos auxiliar, né? Esses seres extrafísicos que têm uma visão mais ampla, que não estão, né, no invólucro físico, eles conseguem perceber mais que nós. Então, peça ajuda quando precisar. Intua, né? Silencie e veja o que vem pra você, porque eles conversam através da intuição conosco. Então, assim, capta os sinais, né, gente? Capta os sinais. As sincronicidades vão acontecendo à medida que nós vamos permitindo que aconteça. Enquanto a gente continuar com vários e vários véus na frente da gente, a gente não vai ver. A gente não vai perceber. Então, para que a gente consiga perceber essa sutileza que existe, gente, esse plano mais sutil que tem todas as respostas e que está dentro de nós, isso que é o mais incrível, né? Já é nós somos tudo isso. Então, essa potência somos nós. Então, que a gente de fato permita acessar toda essa potência. Mas para isso a gente precisa se libertar de vários e vários padrões, né? Paradigmas, enfim. Então, assim, essa fórmula é importante porque ela traz libertação. Ela te traz uma vida mais fluida, né? Ela te traz... te leva às sincronicidades, né? E até ele fala que a sincronicidade é o princípio organizador de todo o universo. Então essa fórmula, quando tu segue essa fórmula, fazendo aquilo que te entusiasma, fazendo com vontade, com determinação, não se apegando a resultados, não criando expectativas em cima daquilo que você gostaria que acontecesse e confiando e sempre analisando as suas crenças, é sucesso, na certa. Então faça aquilo que de fato faça o coração vibrar. E seja feliz.